capítulo anterior, Hendrik fala para Haryu não pensar que sua espada é comum, dizendo que se ela olhar do que elas são feitas, a dele é muito mais forte do que a dela. Devido a isso, Haryu pede a sua espada que lhe dê mais poder, uma força poderosa que possa permitir alcançar sua vingança. Bastante irritada, Haryu fala que se a vingança por ele ter queimado sua aldeia, e assim vai retribuir o ressentimento de todos os Oni mortos. Então ela lança um poderoso ataque em Hendrik. Golden Lich pergunta o que Hyoki estava planejando fazer a partir de agora, e Hyoki questiona o que um escalador deve fazer, que era óbvio que um escalador deve subir a torre. Hyoki diz que aqueles que fizeram aquilo com ele, que espere não importa o quão alto eles estejam agora, ele vai despedaçar todos eles. Enquanto Hyoki se dirige para o próximo andar, uma garota chega ao andar 11 e começa a seguir Hyoki e seu grupo. Pessoal, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram os outros vídeos, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. No nível 50, uma garota pergunta para o outro figurante se ele havia ouvido falar dos boatos que estavam rolando. Então o figurante pergunta sobre que boatos, e ela diz que o Ghostface já tinha alcançado o nível 50 e estava destruindo todos aqueles que estavam em seu caminho, invocando vários súditos do Reino dos Mortos, e que eles eram tão poderosos que eliminavam as pessoas com tanta facilidade, que nem mesmo os assassinos conseguiam chegar perto dele com seus ataques surpresa. E que não era só isso, dizem também que seus companheiros também tinham poderes incríveis, e que ele havia invadido as filiais da guilda dos Nine Star, com o exército dos súditos dos mortos, deixando o líder da guilda deles desesperado sem saber o que fazer. O líder da guilda estava desesperado perguntando por que estava acontecendo isso com ele, justamente quando ele havia se tornado o chefe. Mas rapidamente ele tentou revidar os ataques com um poderoso ataque, invocando o grande Golem protetor. Então Vulcan olha para aquele Golem desesperado, e Haryu pergunta se essa criatura não seria um monstro de nível 120. Então ela se pergunta como esse cara conseguiu invocá-lo aqui. Então o líder da guilda animado diz que graças ao seu sucesso ao invocar esse Golem, o curso da batalha havia mudado, e ele iria destruir esses traidores do reino. Mas na hora que ele ordena para o Golem atacar e esmagar todos esses tolos que ousaram mexer com a aliança do reino, o Golem recebe inúmeros ataques. Então ao olhar para trás assustado, o líder da guilda vê Hendrik eliminando aquela criatura com facilidade. De repente atrás do líder da guilda, Hyoki também aparece, deixando ele sem acreditar. Então Hyoki pega ele pelo pescoço e ele pergunta se eles eram a filial do nível 50, a guilda Shakeri ri. Então quase sem força o líder da guilda pergunta se Hyoki estava pretendendo fazer os Nine Star um de seus inimigos, atacando eles assim. Então Hyoki responde dizendo que ele não quer fazer os seus inimigos agora, pois na verdade eles já são há 10 anos. Em seguida Hyoki faz aquele cara em pedaços apenas com suas mãos. Então o figurante comenta que essa foi a história que ele havia ouvido. Então ele diz para o outro figurante que um dos companheiros mais fortes do Ghostface era um Homem-Dragão. E sempre que o Ghostface quebrava o recorde da escala, a aliança da guilda desse andar vira um caos. Então os figurantes perguntam se esse Ghostface era tão poderoso assim como as pessoas contam. E após eliminar aquele cara, ele diz que eles já estavam quase acabando nesse andar, e eles só precisavam continuar destruindo todo o plano que os Nine Star haviam montado. Após esses eventos, Hyoki anda pela cidade com sua equipe, deixando os figurantes impressionados com ele, pois eles haviam ficado sabendo que o Ghostface havia acabado de destruir uma das alianças dos Nine Star. Então Hyoki chama a Bao e pergunta o que ele achava sobre tudo isso, as pessoas estarem comentando sobre ele. Então Hyoki comenta que parece que ele não irá precisar chegar até o andar 100 para ficar tão conhecido. Hyoki diz que essas pessoas estavam espalhando informações sobre eles descaradamente. Então Vulcan diz que os Nine Star usaram magia no 40º andar para apagar completamente os rastros deles. Então Haryu pergunta se os Nine Star estavam fazendo isso de propósito, e Hyoki responde que sim. Então ele diz que ele estava cansado de vasculhar a guilda deles em busca de informações e que a partir de agora eles irão fazer com que os Nine Star venham até eles. Em seguida Hyoki abre seus status, e ao olhar seus status ele pensa que com essa quantidade de atributos, mesmo se o inimigo comum tentar emboscá-los não haverá problema, pois embora sua energia mágica e seu poder sagrado sejam fracos, mesmo que alguém com andar superior aos ataques, isso se tornará uma arma valiosa para eles. Em seguida Hyoki comenta que ele possui equipamentos muito baratos e fracos, então Hendrik manda ele parar de ser ganancioso, pois ele possui equipamentos feitos por Muyeong, e que será difícil achar item melhor que isso. Então Haryu se lembra de Muyeong, e ela se pergunta se seu avô estava bem. Então Miho olha para Hendrik e diz que ele fez sua irmã ficar bastante triste. Hendrik olha para ela e pergunta o que foi que ele fez, e Hyoki comenta que eles não têm jeito mesmo. Então ele diz que irá até lá para ajustar seus equipamentos,
e aliviar um pouco seu humor. Então Hendrik pergunta lá para onde, e Ryoki responde que no mercado negro no andar 51. Ele explica que lá é o lugar onde se deve adquirir itens difíceis de se obter por meios normais, e que até mesmo às vezes aparecem itens bastante raros. Ryoki olha para Haryu e diz que se ela encontrar algo que a agrade, ele irá comprar para ela como presente. E a animada Haryu pergunta se ele estava falando sério. Então Miho pergunta se ela também poderia ganhar um presente. Então ele olha para ela e diz que ele fica bastante feliz por ela gostar de presentes, e comenta que já deveria ter dado alguma coisa a ela fazia tempo. Em seguida Vulcan diz que sendo assim ele também quer um presente, mas de repente uma bola cai perto deles e em seguida um forte clarão começa a sair dela, fazendo o Ryoki se perguntar se isso seria uma bomba, e em seguida eles são arremessados para longe. Então de repente alguém aponta uma arma para Ryoki. Então sorrindo a garota dispara um poderoso ataque nele, mas Ryoki rapidamente desvia escapando por pouco daquela explosão. Ele comenta que como assim uma arma pequena daquela teria um poder de fogo tão grande, e comenta que se não fosse pelo poder da sua máscara, ele teria sido atingido por aquele ataque. A garota pergunta se Ryoki acha que ele apenas pode evitar tiros de longa distância só de olhar, então em seguida Hendrik tenta acertá-la com sua espada em seu momento de distração, mas a garota cria um escudo chamando pela palavra visor, bloqueando o ataque de Hendrik. Em seguida todo o corpo dela é coberto por uma armadura, fazendo Hendrik se perguntar de onde surgiu esse campo de força, e ele se pergunta também se essa garota é um robô. Em seguida a garota ativa sua habilidade de revidar choque, arremessando Hendrik para longe. Então Miho e Haryu partem para cima dela, e furiosa Miho pergunta como ela usa apontar uma arma para seu Orabeone, e grita mandando eles protegerem seu irmãozinho. Em seguida elas desferem um ataque naquela garota, mas a armadura dela ativa a unidade de voo, fazendo ela voar rapidamente desviando do ataque delas. Então Haryu se pergunta como assim essa garota pode voar, e Miho fica admirada vendo ela voar. Então ela comenta que essa mulher parece um avião. Logo em seguida várias bombas caem em cima delas, causando uma grande explosão, deixando Miho e Haryu desacordadas. Então aquela garota diz que o Ghostface e seu grupo são apenas um bando de novatos, e que ela veio até eles com grandes expectativas, mas parece que ela irá se decepcionar. Então ela pergunta se era isso tudo o que eles tinham. Então logo em seguida Ryoki responde que não, e mesmo desferindo um ataque nela juntamente com Hendrik, eles ouvem uma voz dizendo que isso não foi nada mal. Então em seguida aquela garota aparece segurando o braço de Ryoki apontando um revólver para Hendrik. Ryoki comenta que era uma pena pois ele pensou que isso fosse algo simples, mas logo em seguida eles saltam para longe dela, e a garota diz para eles não ficarem tão irritados, pois ela tem algo para conversar com eles dois. Momentos depois ela se identifica como Shani, então ela diz que ela é uma talentosa caçadora de recompensa. Ryoki pergunta como assim uma caçadora de recompensa, então ele pensa que isso quer dizer que é uma recompensa pela cabeça deles, e ele se pergunta que entre os meros desafiantes do andar 50 teria feito isso. Em seguida Shani diz que eles não precisam se identificar para ela, pois um supernovato Ghostface e seu grande camarada dragão esquisito era apenas suas presas, ela não tinha interesse em saber sobre nada deles. Em seguida Hendrik aponta sua espada para ela e pergunta se essas são suas últimas palavras. Então Shani começa a rir dizendo que ela mudou de ideia. Então ela propõe uma aposta que poderá ser benéfica para ambos os lados, e Hendrik pergunta como assim uma aposta. Shani então diz que se eles vencerem, ela irá contar quem colocou a recompensa por suas cabeças. Mas Hendrik diz que ele já cansou de escutar besteira e parte para cima dela dizendo que é melhor eliminá-la logo. Mas Ryoki grita mandando ele esperar. Então ele diz que se ela for apoiada pelos Nine Star ou os Quatro Grandes, a escalada deles que mal havia começado irá se tornar ainda mais perigosa, e que sendo assim eles irão precisar de informações. Então ele diz que é melhor eles ouvirem o que ela tem a dizer primeiro. Irritado, Hendrik dá apenas uma rabisaca. Então Shani pergunta se eles têm um trato. Ryoki pergunta que tipo de aposta ela teria em mente. Então Shani coloca seu capacete novamente e diz que uma batalha contra um inimigo poderoso é sempre divertida e que estava na hora deles começarem a lutar. Hendrik toma um susto e grita como assim começar a lutar. Então ele pergunta se eles já não estavam lutando. Shani diz que agora será diferente pois será com algumas condições, pois independente de quem vença, eles três devem ficarem vivos. Então ela diz que eles só conseguirão informações dela caso ela fique viva, e que sendo assim ela também não planeja eliminá-los. Hendrik diz que ela estava dizendo algo como eles não devem se matar. Então Ryoki pergunta o que será que ela estava planejando. Em seguida Shana aponta para Ryoki e diz que como ela já estava em desvantagem de lutar 1 contra 2, ela diz que ele não pode usar suas invocações, pois aí já era garapa demais. Então Ryoki diz que ela tem sua palavra que ele não irá usá-las. Então ele pensa que de qualquer forma isso será bom,
pois ele poderá descobrir o plano dela após acabar com essa garota metida. Animado, Hendrik pergunta que sendo assim ele só precisa deixá-la respirando e que não importava mesmo que ele corte todos os seus membros. Então ele pergunta se ele não estava certo. Shani então diz que já estava na hora deles pararem de conversar e começa logo a luta. O sistema dela muda a armadura para modo de piloto automático durante o modo de Ion. Então ela aparece atrás de Ryuki com a metralhadora e após o alvo ser detectado, ela começa a disparar inúmeros tiros nele. Então Ryuki rapidamente salta desviando e comenta que isso é apenas um mero brinquedo. Mas Shani diz que Ryuki havia se esquecido dela. Então Shani começa a disparar inúmeros ataques em Ryuki, mas ele puxa rapidamente um escudo defendendo o ataque dela. E ele se pergunta se essa bubônica não estava dentro da armadura. Rapidamente Hendrik tenta acertar Shani pelas costas, então ela teve a sua visão novamente. Mas dessa vez ela não cria o escudo e sim desaparece, fazendo com que Hendrik acerte no escudo de Ryuki com seu ataque. O ataque era tão poderoso que causa uma grande explosão, destruindo grande parte do cenário. Então Shani começa a debochar deles, comentando que o trabalho em equipe deles dois é bem meia boca. E ela também pergunta se eles são capazes de se cuidar sozinhos. E lá embaixo Hendrik e Ryuki começam a brigar. Ryuki dizendo que ele tinha bloqueado ela e que ele não precisava atacar. Então Hendrik diz que Ryuki era inútil, que ele poderia ter imaginado que ele iria atacar, e era para ele ter saído do meio. Irritado, Ryuki diz para Hendrik acompanhar seus movimentos, e que isso era a ordem dele como seu líder da guild. Então também irritado, Hendrik manda Ryuki ser racional, e deixa isso com ele, pois ele será a chave para a vitória. Shani chama a atenção deles dizendo que eles são dois brigantes. Então ela manda eles olharem para ela. Então ao olhar eles avistam Shani apontando um grande canhão para eles. Então ela diz que sabe que eles dois são cabeças duras, mas é meio que burrice da parte deles a ignorarem assim. Então ela pergunta se eles já ouviram falar de um canhão elétrico. E em seguida ela dispara um tiro de canhão neles, deixando o Ryuki e Hendrik sem reação diante daquele poder imenso vindo em sua direção. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal. E que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura.